Olá, meu nome é Wesley e hoje eu vou falar um pouco sobre GraphQL. O que é o GraphQL? O GraphQL é uma linguagem de consulta voltada a APIs. O legal é que ele retorna exatamente o que os clientes pedem, os clientes que consomem essas APIs, sendo de forma mais rápida, flexível e intuitiva. Então, ele tem uma diferença entre ele e a APIs construída com arquitetura REST, e é basicamente ele só tem um endpoint. Esse endpoint, o cliente vai construir uma consulta que esse endpoint consegue interpretar e retornar os dados da forma que o cliente precisa. Então a intenção muitas vezes não é que o cliente precisa de dados extremamente concretos, mas ele precisa de um objeto com alguns assuntos específicos. Através do GraphQL, muitas vezes ele só precisa fazer uma requisição e trazer todas as informações que ele precisa. Enquanto às vezes no REST API, ele é necessário bater mais de um endpoint para trazer todas as informações, ou às vezes ele bate em um endpoint e traz muito mais informações do que ele necessitava usar. Isso também torna o desenvolvimento de APIs usando o GraphQL muito mais rápido do que o APIs usando o REST. Aqui eu tenho um exemplo de um esquema, né, do tipo livro. Eu tenho aqui dois fields para ele, um de título e um autor. Eu vou estar explicando num slide um pouco mais à frente os tipos que ele aceita dentro desses fields. Vamos começar com o Scalar Types. Então aqui ele tem alguns tipos que são conhecidos por quem já programou, por exemplo, em Java. Seria os tipos números inteiros até 32 bits, números com ponto flutuante, né, representados pelo float, string, que recebe caracteres. Aqui ele tem esse tipo ID, que é um identificador único que não pode ser editado pelo usuário, no caso. E o tipo booleano. E agora eu vou falar um pouco sobre o Object Type. Como eu já tinha mostrado um pouco antes, para você poder criar um type personalizado no GraphQL, você coloca basicamente type, o nome do objeto que você vai criar, sempre começando com letra maiúscula, né? Os fields, você passa depois dos dois pontos, o tipo de dado que ele vai receber, seja uma string, um inteiro, um ponto flutuante, e a exclamação aqui, ela indica os fields que podem ser nulos ou não. Então, sempre que tiver a exclamação, por exemplo, aqui no field nome, significa que ele não pode ser nulo. Já o do e-mail pode. Temos também a query type, né, que é basicamente os pontos de entrada das nossas APIs. Então, com ela, o cliente consegue fazer a consulta dos dados através de alguns query types que a gente pode estar criando. Ele aqui dois exemplos simples de livros, onde ele vai estar retornando um array, né? E esse array, ele é obrigatório retornar pelo menos um array vazio. Isso sendo exemplificado pela exclamação do lado do array. E como eu tenho aqui o tipo livro com uma exclamação, significa que todos os elementos dentro desse array devem ser retornados sendo do tipo livro. Aqui também eu tenho um exemplo que no caso ele já é uma consulta passando uma assinatura, o título. Então eu estou passando o título como uma assinatura para que seja retornado um livro em específico. Aqui eu tenho um exemplo de como criar uma query e o GraphQL conseguir entender. Então colocando query aqui em cima, você vai passar a forma como você quer receber esses dados. Então você tem aqui o tipo livro e dentro dele eu quero acessar só o título. E o meu retorno vai ser dessa forma, mostrando aqui o tipo do dado que eu pedi e o meu título aqui. Nós temos também mutation type, que é uma forma similar da gente fazer um post, put ou delete, né, em APIs com arquitetura REST. Então, aqui eu tenho um exemplo de um mutation para adicionar livro, onde eu estou passando aqui o título e o autor sendo obrigatórios, e ele vai ter como obrigação me retornar um livro. Aqui eu tenho um exemplo de como eu vou fazer a utilização dela. Então, tudo isso daqui vai ser implementado como uma string, né, para o servidor. E para isso, que a linguagem que você esteja usando consiga entender que isso daqui ele é uma consulta, vai ser usada por um servidor GraphQL, você usa uma SDL, e é uma forma de você fazer a integração com diferentes linguagens de programação, né? Então aqui eu tenho o exemplo aqui do livro, onde eu passei o título e o meu autor. E aqui eu passei a forma como esse objeto vai estar relacionado. Então eu tenho o título, dentro dele eu tenho o relacionamento com o autor e o nome. E um ponto realmente interessante sobre o GraphQL é que o cliente não precisa saber como esses dados estão relacionados no campo. Ele só precisa passar a forma como ele quer receber essas informações, né? Essa é a forma como você consegue fazer as consultas. E aqui eu tenho o retorno, né, do livro que eu, no caso, adicionei. Então tá aqui o meu título e o autor, né, do Pequeno Príncipe. Essas foram as fontes de pesquisa e é isso.